Hoje é muito comum, muito simples, é meio óbvio dizer que tem uma enorme crise de liderança. Esse nosso curso já tem pelo menos 5 anos. Entendeu? Em 2013, a Dilma estava numa ascendente. Eu escrevi um artigo na revista do embaixador Rubens Barbosa, dizendo que ela era um desastre. Primeiro, você tem toda a razão. A coisa não é de hoje, até da época que as pessoas achavam que não era problema, né? Mas, dado tudo isso, a grande questão que hoje vivemos não é se tem ou não tem, ou se funciona ou não funciona, mas como trouxe essa condenação que existe, é um ciclo, é uma dinâmica, que ninguém nos garante que em 2018 vai aparecer alguém para solucionar tudo isso. Então, a questão que me parece mais evidente hoje, independente de fazer se é de hoje, se tem uma gestação de 5 anos, é que definitivamente o modelo e a situação não está compreendido o suficiente para entender, para aceitar que, assim como está, pode levar 15 anos. Pode levar. Tem um texto do Weber, que é de 1918, chamado Parlamentarismo numa Alemanha Reconstruída. É um texto clássico. E ele começa com um raciocínio que é o legado do Bismarck. O Bismarck foi um grande líder político, mas ele acabou com a política. Ele profissionalizou toda a gestão alemã, só que aquela visão tecnocrática alemã leva a Alemanha para o desastre da Primeira Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o Weber está dizendo o seguinte: nós vivemos uma tragédia, porque é a falta de política. Ele fala assim, não se trata nem de pedir um gênio político, porque isso é muito raro na humanidade. Nem um estadista, coisa que aparece só de 100 anos, mas tão somente só um político. Porque senão, não é? O que pode vir pela frente pode ser muito pior ainda. Ele escreve 15 anos antes da aparição do Hitler. E é o que acontece. E foi o que aconteceu. Agora, veja, você teve um trauma tão grande, mas se você pega as gerações que vieram depois da Segunda Guerra Alemã, a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, é uma geração extraordinária. Né? A começar por Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, quer dizer, você tem um monte de caras ali que são fundamentais, inclusive, para depois reunificar a Alemanha. Agora, é claro que a gente não quer passar por um trauma desse para ver surgir do desastre novas lideranças. Então, o que é interessante é que quando a gente olha a história, você estava falando da Alemanha, eu acho que a Alemanha pré e pós-guerra é um caso muito interessante para discutir a dinâmica da liderança. A gente olha que, marcadamente, as pessoas que fizeram diferença não foram as que deram a melhor solução, mas as que deram a melhor leitura. Então, por exemplo, está na moda agora, na área de formulação de problema, essa coisa da complexidade cognitiva. Quanto mais você entende as variáveis e mapeia, mais você chega na formulação do problema. E a história mostra que não é verdade. Por exemplo, Churchill, ele tinha uma única explicação e era certa. E o que fazia ser a certa era essa capacidade de leitura. A gente nem entende o problema, e por não entender o problema, é difícil emergir alguém com uma capacidade de síntese e de formulação para que sequer a dinâmica da liderança talvez essa consiga... pessoa que surja, que seja uma liderança, talvez nem consiga formular exatamente isso. Agora, a nossa obrigação aqui é tentar, talvez, contribuir para preencher uma lacuna terrível nesse momento, que é a conceituação. O grande problema é que, se você olha primeiro para a pessoa, para esse indivíduo que vai nos salvar, ou que vai resolver, quer dizer, se olhasse primeiro para Churchill, nunca ia sair. Tinha que se olhar para os problemas que existiam. E, na essência, essa é a grande dificuldade que a gente vive hoje. O ambiente ou a estrutura, e isso nos remete também às empresas, as estruturas não favorecem o entendimento do coletivo. Hoje, no Brasil, não tem um ambiente político, um ambiente social que facilite o entendimento do coletivo. Temos um ambiente onde só pode haver confronto. E confronto estrito sensu. Estrito sensu, já nas ruas. E é inexorável que vai. Eu acho que o encurtamento da crise tem a ver com mudarmos a forma como a sociedade, as pessoas,
como nós discutimos nossos problemas e como fazemos para que o coletivo apreenda qual é o problema. No nosso curso, a gente foi muito feliz quando a gente introduziu lá um bloco para discutir multiculturalismo. Né? Quer dizer, ali nós estamos falando do mundo, mas o pluralismo, né, numa sociedade dada, tal, ele é fundamental. Quer dizer, afinal de contas, quem tem razão e quem não tem razão na história toda está vivendo uma briga de rua, literalmente. Né? Quer dizer, então, enquanto a gente não sentar na mesa, quer dizer, e começar a avaliar o que o outro está dizendo, se faz sentido ou não, e se não fizer sentido também não tem problema, e está disposto a rever as premissas, então a gente não sai daí. Concordo, eu acho que a gente foi de uma felicidade grande quando no nosso curso a gente introduziu um módulo chamado multiculturalismo. Né? Quer dizer, mostrar esse mundo novo, né? Que é interessante que de lá para cá só foi agravado, até por conta dos conflitos todos, a questão dos refugiados na Europa, por exemplo, é nítida disso. Agora, o bacana, Nela, você mencionar o multiculturalismo, que foi posto no curso junto com o pensamento crítico. Exato. Por quê? Porque senão você não articula. Porque senão o que acontece? Só estar exposto a outras formas de pensar, que hoje é uma confusão na sociedade, né? Não, eu sou super aberto à diversidade, eu tenho até um amigo assim assado, né? Não, a famosa, eu tenho até um amigo assim assado, né? Que aliás expõe justamente qual que é o seu ponto que você não lida bem. E isso não é pode até, obviamente, facilitar, mas isso está longe de ser uma condição realmente produtiva para que as pessoas reflitam sobre premissas. A pergunta, Maurício, ela continua no ar perturbando, né? Porque ela é perturbadora. Como que a gente sai disso? Quer dizer, o processo todo nós não sabemos. Agora, o início do processo a gente pode começar a tatear. A primeira coisa é começar a conversar. Né? Entrando na questão do Brasil especificamente, eu acho que foi extremamente prejudicial para o país quando um lado começou a chamar o outro de golpista. Quando se desenvolveu categorias tipo petralhas para cá e tucanalhas para lá. Quer dizer, a partir dali, quando você parte para essa desqualificação, não tem mais pensamento crítico. Você não tem mais possibilidade. E isso acontece nas empresas também. Quer dizer, é muito comum as pessoas se sucumbirem ao antagonismo. Quer dizer, categorias em que eu defendo ou sou contra. Mas eu entendo que, no fundo, nós chegamos ao confronto porque ainda acreditamos no exercício do poder absoluto. Quer dizer, nós brigamos para eu chegar ao poder, mas na hora que eu chego, eu faço o que eu quero. The winner takes all. Eu imponho. Eu imponho isso. Poder e liderança não se confundem. Não se confundem. Não são o poder, na verdade, é controle dos meios. Controle dos meios, um sargento tem. Um empresário qualquer tem, um presidente da República pode ter. Agora, a liderança, a capacidade de convencimento, a capacidade de condução de um processo, a capacidade de leitura, de articulação. Isso é outra história. Há um período na história do Brasil e do mundo em que se imaginou que a gestão fosse substituir a política. Exato. A gestão fosse ser o exercício da liderança. Então, por exemplo, quem é o bom candidato? O bom candidato é o bom gestor. Não necessariamente. Não é. E só que nós temos que escolher gestores, porque a liderança eu não sei quando você precisar. Claro. Esse é o grande E mais que quesito. escolher, né, é dar a eles o entendimento de como essa dinâmica se funciona, estabelece, porque senão os meios são corrompidos. Ele vai corromper os meios, né? A serviço dos fins que ele estabelece usando o poder. A boa liderança, ela tem a percepção, inclusive, de perceber a necessidade da gestão. Claro! E vice-versa. Claro. Mas sem se render exclusivamente a ela. Claro que não, exatamente. Assim como a gestão tem que ter o bom senso de aceitar a liderança, senão ela tem os meios, manda prender. Exatamente. Esse é um equilíbrio que nós ainda não aceitamos ou não entendemos porque confundimos tudo como um fenômeno só.